Estou iniciando a gravação. Vou compartilhar minha tela, antes que eu esqueça. Bom, combinado hoje era a gente fazer alguns exercícios aí dessa lista, mas eu queria pegar da tentativa que vocês fizeram. A gente fez o número 1, se eu não me engano, fizemos o 2, fizemos o 2, inclusive, de duas versões. Teve um aluno que me pediu para fazer o 3. No 3 eu não sei se pediu não, mas é muito parecido com o que a gente fez, né? De exemplo, um exemplo que a gente teve, que é ele entrando com a temperatura em Fahrenheit, fazer a conversão para o Celsius. É só aplicar a fórmula, né? Vamos fazer isso aqui rapidinho, que a gente já até fez ele, na verdade. E você 03, que é em C, beleza. Acho que chegou algum colega aqui, só um minutinho. Beleza, boa noite, Maicon. Boa noite. Tá? Esse 3 aqui eu vou fazer até um pouco rápido, porque na verdade a gente já fez ele no início. Fez um parecido, pelo menos. Tá? Então, como como um valor pode ser um float, né? Aqui tem temperatura, e eu posso querer converter 12,3 Celsius em Fahrenheit, eu vou colocar a variável float, o retorno da função float. Converte. Então ele vai receber um float também e vai retornar um float. Temperatura. Eu não vou implementar ela agora não. Tá? Aqui eu vou declarar uma variável. Estou lendo de quê? De Fahrenheit. Estou lendo de Fahrenheit e quero converter para Celsius, né? Então eu vou declarar a minha variável, cadê? Aqui. Minha variável f. Tá? Hello World aqui vai ser digite a temperatura em, como é que escreve Fahrenheit? Não lembro. Fahrenheit. Fahrenheit. Eu acho que é isso. Se não for, depois a gente corrige direitinho. Cadê? Fahrenheit. Só faltou o E aqui, que não é a E. Bom, beleza. Então, vou chegar um pouquinho para cá. E aí, eu vou ler a temperatura, scan F. Por enquanto, a gente só vai usar o scan. É um float, então tem que colocar F. E eu vou ler no endereço da variável F. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conversão e trazer ela para Celsius. Então eu vou declarar uma outra variável. Eu posso declarar aqui, como posso declarar embaixo. Dependendo, eu declaro na frente, dependendo, eu declaro embaixo. Float. Dependendo, eu declaro embaixo. Eu prefiro até declarar embaixo. Eu gosto de usar uma linha por variável, mas isso não tem nada a ver não.
Isso tanto faz. Então C vai receber, que é Celsius, né? Converte F, converte F e agora está isso aqui. E agora eu preciso mostrar printf a temperatura em Celsius é, eu vou deixar o com acento aqui para ver se ele reconhece, percent F, vírgula C. Aqui eu não preciso passar o endereço, né? Eu só preciso passar o nome da variável que ele manda o conteúdo. E eu vou colocar com 2 casas decimais, então eu coloco ponto 2 aqui. Perceberam o seguinte, eu comecei a implementar o que meu programa vai fazer. Está dando um erro aqui, por quê? Tá? Deixa eu rodar aqui. Não vai fazer nada, porque eu não fiz nada mesmo. Beleza. Só queria saber por que está aparecendo um R ali. Vou aparecer. Agora eu vou implementar minha lógica. Agora sim eu vou implementar minha lógica. Então aqui eu vou declarar uma variável f, uma variável de T, de temperatura. T vai receber aquela conversão que está aqui, ó, F menos 32 vezes 5 dividido por 9. Então, ó, temp vezes 32 menos vezes, aqui que é menos, vezes 5.0 dividido por 9.0. Fiz a conversão e vou retornar o valor de T. Tá? Beleza, então. Então, deixa eu ver se ele tem um clear screen aqui. Não tem, não tem. Será que ele está faltando o STD? O com.io.h, o com.io é de console. Não, ele não reconhece isso aqui. Então aqui ele não tem. Tem uma função que é clear screen, de limpar tela. O C padrão tem, aqui que não tem. Então eu vou declarar minha variável. Vou dizer 50 Fahrenheit, ele corresponde a 10 graus Celsius. 40, 4,44, 80, 26,67, e dessa forma a gente implementou a questão 3, o exercício 3. Está muito parecido com o que a gente fez. A gente pode fazer algumas melhorias nessa subrotina aqui, na função de conversão. Eu não preciso, já falei com vocês, a gente não precisaria declarar a variável T. Eu vou continuar declarando. Eu gosto, isso não está errado, mas eu gosto de fazer o seguinte, mesmo a gente está usando passagem de parâmetro aqui por valor, certo? A gente ainda não entrou, nós não entramos na passagem de parâmetro por referência, tá? Nós estamos usando a passagem de parâmetro por valor. E aí, mesmo sendo passagem de parâmetro por valor, né, eu prefiro
não modificar o valor da variável do parâmetro. Eu uso ela, mas eu não altero esse valor. Ah, por quê? Porque eu não gosto. Se eu precisar depois, eu já perdi o valor na alteração. Então, eu crio uma variável, utilizo essa variável local para fazer toda a manipulação dos dados e retorno essa variável. Eu poderia simplesmente fazer uma coisa assim, ó. Vou tirar aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Funciona do mesmo jeito. Vai funcionar igualzinho. Não muda absolutamente nada. Vou botar 80, vai dar 26,67. Ó, 80 Fahrenheit, 26,67. Nós usamos, acho que foi 50 e deu 10, se eu não me engano. 40 deu 4,44. É igualzinho, não muda nada. Só que eu prefiro ainda fazer desse jeito. Eu gosto muito de economizar código, mas em alguns casos eu prefiro não fazer isso. Eu acho que fica mais claro assim. É o mesmo caso aqui, ó. Eu não preciso dessa atribuição para poder mostrar o valor. Para que eu faço atribuição? Se eu quisesse utilizar o valor aqui num outro cálculo, num teste de uma condição, de uma repetição, aí a gente poderia utilizar o valor. No caso, a gente só está querendo mostrar. Então eu posso simplesmente pegar isso aqui e fazer o retorno nesse ponto aqui direto. Vou chegar um pouquinho para cá, tá? Posso chegar e simplesmente fazer isso. Vou até comentar essa linha aqui. E, consequentemente, essa aqui também. Não preciso da C, da variável C, e estou jogando aqui direto. Vai dar exatamente a mesma coisa. 40, 4,4, 50 vai dar 10, 80 vai dar 26, alguma coisa aqui. 80 vai dar 26,67, enfim. Não preciso, mas por enquanto eu vou usar assim. Quem quiser já ir otimizando, a gente pode já fazendo, mas por enquanto eu ainda não vou fazer. Uma coisa de cada vez. Tá? Então eu jogo para dentro de uma variável, depois eu mostro o conteúdo da variável aqui. Ponto final. Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida nessa questão? Deixa eu copiar o arquivo para cá. Eu estou disponibilizando eles lá na plataforma. Estou disponibilizando até em texto. Acho que já tinha até feito, né? Porque eu vou botar 3.1 aqui. Não sei porquê, tem um 3. Eu não me lembrava que tinha feito, não. Beleza? Querem fazer mais algum? Ô, professor. Pode falar. É que quando você disponibilizou o outro código, ele veio com algumas formatações de, acho que não sei se é HTML, algumas coisas assim. Aí ficou um pouco confuso. Ué, vou dar uma olhada lá. Quem falou? Fui eu. Tá, Samir, depois eu dou uma olhada lá, para ver se tá legal. Não entendi, não. Não entendi não o que você falou, não entendi o que aconteceu, né? Tá, beleza. Quando for assim, galera, só me avisar. Que aí eu posso ter subido, inclusive eu posso ter subido um código errado. Tá? Eu uso essa plataforma Replit para outras disciplinas. Eu já usei para Python, entendeu? Então pode ser que nesse caso aí eu possa tenha puxado um exercício 3 de uma outra conteúdo. Mas isso aconteceu nos 3? Eu acho que foi o exercício certo, só que de vez em quando copia alguma coisa na internet, alguns sites eles pegam a formatação em HTML ou algo do tipo. Então o código tá certo, mas só tem algumas coisas aqui que tá poluindo o código. Eu não entendi muito bem o que era. Tô até abrindo aqui para ver.
Agora eu vou ter que procurar lá para saber direitinho. Acho que é o material de aula, né? Ah, aqui, ó. Entendi. É engraçado. Esse aqui tá assim, ó, tá vendo? Do jeito que você falou. Eu vou acertar, tá? Não sabia que tá É vendo assim, porque, não. na verdade, transformou aspas para iQuote. É, tá bom, tá bom. Obrigado por ter avisado aí, que eu nem tava sabendo. Beleza. Mas eu acho que mandando via exercício aqui, deixa eu ver até os outros aqui, ó. Ele aqui tá certo, aqui tá tranquilo. Aqui é um outro, né? Não é exatamente o enunciado. Eu botei preciso alterar a forma. O alterado é esse aqui. E eu não subi esse, porque ele tinha que ter aberto um... Tá, eu vejo lá. Tá tranquilo. Agora eu já sei o que é. Eu acerto lá hoje ainda. Terminando a aula, eu vou para lá. Bom, beleza? Vocês querem que faça algum? Algum vocês tentaram fazer e não conseguiram? Professor, eu fui pegando para fazer todas. A que me deu mais dor de cabeça foi a 12. Só tomando uma aguinha aqui. 12. Então vamos lá no 12. Escreva uma função, isso aqui, né? Escreva uma função que receba um número inteiro positivo e retorne o maior fator primo desse número. Tá? Qual foi a dúvida que você teve desse aqui? No caso, para passar a fatoração para dentro da estrutura de repetição, não consegui. Tá, todo mundo lembra como é que é a estrutura de repetição? Tanto for, quanto while, quanto do while. Vamos fazer uma pequena recapitulação aqui. Só para a gente dar aquela... Vou botar aqui, ó, repetição, ponto, ele assume. Tá, então olha só, nós temos três tipos de estrutura de repetição, né? Uma delas, vou colocar entre comentários aqui, depois a gente vê o que vai fazer com esse código, tá? Nós temos uma com teste no início, que é a estrutura while. Enquanto tiver alguma coisa, ele vai fazer. Aqui é o teste. Aqui é o teste da condição. Beleza? Então ele vem executando. Deixa eu aumentar um pouquinho, pode ter alguém no celular aí. Ele vem executando. Quando chega aqui, ele valida um teste. Teste pode ser um teste como idade maior que 18, isso já é um teste. E aí, se a idade for maior que 18, ele entra nesse laço. E aí executa os comandos que estão aqui dentro. Tá? Os comandos, vou botar comandos no plural, pode ser vários, e aí executa. Ele vai ficar dentro desse loop até que o teste dê negativo, dê falso. Em C, a gente não tem exatamente verdadeiro e falso. Em C, o falso é 0 e o verdadeiro é 1. A gente não tem tipo boolean aqui. Tem algumas linguagens que tem o tipo boolean. Tá? Aqui não tem o boolean. Tá? O boolean aqui ó, não existe. Essa palavra não existe. Tá? Então tudo em C é 0 ou 1. Se 0
for verdadeiro, se a condição for verdadeira, na verdade a condição está retornando 1. Se ela for falso, ela retorna 0. Vou fazer um exemplo aqui, ó, rapidinho para vocês. Ó, teste. Eu vou colocar assim, ó, percent de. Vai ser um teste de inteiro mesmo. Então, quem que vai ser o teste? O teste vai ser assim, ó, 10 igual a 10. O igual aqui em C são dois iguais, né? 10 é igual a 10, ele não vai retornar verdadeiro. Ele vai retornar 1. Ó, 1. Porque o 1 é verdadeiro. 10 é igual a 12, ele não vai retornar falso, ele vai retornar 0. Então, teste 0. Tá? 10 é maior que 12? 0. 10 é menor do que 12? 1, verdadeiro. Tá? Então é assim que retorna um teste, sempre. Ou retorna 0, quando ele é verdadeiro, ou quando ele é falso, ou retorna 1, quando ele é verdadeiro. Tá? Então ele faz o teste e executa o comando. Um outro comando de repetição extremamente utilizado no C é o for. O for, ele tem 3 parâmetros. E esses parâmetros do for são separados por ponto e vírgula. Eles não são separados por vírgula. Normalmente a lista de parâmetros é separada por vírgula. Mas no caso do for, são 3 parâmetros que a gente passa para ele. Esse primeiro, são todos opcionais. São todos parâmetros opcionais. Então eu posso escrever um for exatamente do jeito aqui, ó. Isso é executado. Obviamente ele não tem teste nenhum, não tem nada, ele vai entrar num loop infinito. Entendeu? A gente vai ter que dar um Ctrl Break, um Ctrl C para derrubar, desligar o computador para derrubar essa execução, porque entra num loop infinito, porque ele vai começar a executar um loop e ele não tem ponto de parada nesse loop, então ele vai embora. Mas aqui é a inicialização, aqui é o teste, e aqui normalmente a gente coloca um incremento, que pode ser também um decremento, tá? São esses 3 parâmetros. Como é que ele executa o for? Primeira coisa que ele faz aqui, ó, ele está aqui, nessa linha aqui de cima. Ele vai entrar no for agora. Primeira coisa que ele faz, ele executa a inicialização. Essa inicialização, ela pode ser vou fazer um exemplo aqui, ela pode ser um for, uma variável inteira, um x, recebendo 0. Primeira coisa que ele faz. Depois, segunda coisa, é o teste. X é menor do que 10. Então, primeira coisa que ele faz é a inicialização. Segunda coisa, ele verifica se a condição de permanência no laço é verdadeira. Então, ele coloca x menor que 10. Aí ele executa tudo que está aqui dentro. Executa todos os comandos. Aqui a gente só tem um comando, mas ele executa todos. Se tivesse vários, até porque a gente está colocando como bloco aqui de comandos. Tá? Depois que ele executou os comandos daqui, ele vem para o incremento. O que é o incremento? X mais mais. É um exemplo de incremento. Então ele faz primeiro a inicialização, depois o teste foi validado, quer dizer, o teste retornou 1, ele executa nas linhas de comando aqui, ó. Ele executa os comandos que estão aqui. Depois que terminou de executar todos os comandos, ele volta, incrementa a variável de controle e volta para o teste. Então, inicialização, teste, validou, positivo, deu verdadeiro, deu 1, ele entrou nos comandos. Executou todos os comandos, executa o incremento,
Depois de executar o incremento, ele testa para ver se o teste da condição continua verdadeiro. Se continuar verdadeiro, ele executa os comandos, incremento, teste, em comandos, incremento, teste, comandos, incremento, teste. Ele só vai parar aí, só vai sair do laço quando o teste der falso. Aí se o teste no início der falso de cara, ele não executa ninguém. Ó, o teste aqui está verdadeiro. Então, ó, ele vai começar, ó, x recebe 0, x é menor do que 10, vamos fazer 5, né, para não ficar fazendo 10. Vamos fazer 4, tá bom. Só para a gente ver. X é menor que 4? É, porque x começou com 0, então ele vai executar isso aqui uma vez e vai incrementar. O que é o incremento aqui? X recebe x mais 1. Então era 0, passou para 1, x é menor que 4? É, então ele vai fazer. Incrementa x2, x é menor que 4? É, então ele dá outro print. X é menor que 4? X é 3, menor que 4? É, então ele dá outro print. X era 3, mais 4. 4 é menor que 4? Não, falso. E aí ele sai. Então ele vai imprimir isso aqui 0, 1, 2, 3. 4 vezes. Ó. 1, 2, 3, ó. 1, 0, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. No x igual a 4, eu não perguntei se é menor ou maior, ou igual, menor ou igual. Eu perguntei se é menor do que 4. 4 não é menor que 4, 4 é igual a 4, então isso aqui é 0. É falso. Ah, beleza. E se eu fizer isso aqui? Então ele vai perguntar aqui, ó. X recebe 0. 0 é maior que 4? Não. Então ele não executa nada. Vê? Pronto. Não fez nada. Não é porque tem alguma coisa aqui, ele só vai entrar nesse laço aqui uma vez que essa condição seja atendida. No caso aqui não foi, eu posso fazer assim, ó, x 8, e ao invés de fazer mais, eu faço menos. Aí ele vai fazer para x igual a 8, x igual a 7, x igual a 6, x igual a 5, x igual a 5. Quando chegar a 4, ele para. Então, ó, de novo, ele fez 4 vezes. X igual a 8, x igual a 7, x igual a 6, x igual a 5. Quando x for 4, não, eu quero que vá até 4. Então ele vai fazer 5 vezes agora. 8, 7, 6, 5, 4. X igual a 3, 3 não é maior nem igual a 4. E aí ele sai. E temos o outro teste, que é chamado do while. Condição. Teste da condição. Tá? O que é o do while? Ele executa pelo menos uma vez. Aqui, ó, se o teste der falso, ele não executa nenhuma. Isso que a gente fez aqui é um negócio meio esdrúxulo, né? A gente, na verdade, forçou aqui e o negócio dá errado, mas normalmente a gente não faz assim, né? Já inicializar com falso para não ser executado, normalmente isso aqui não tem sentido. Ele nunca vai entrar. Você inicializa e já coloca falso na condição, ele nunca vai entrar. Se ele nunca vai executar isso aqui, você pode apagar esse trecho de código aí. Mas aqui não. Aqui, ó, você pode mandar executar uma sequência de comandos caso a condição seja verdadeira. Mas a condição pode ser falsa e aí para aquela situação você não quer que execute. Aqui é um pouco diferente. Como o teste é no final, ele vai executar sempre essa sequência de comandos, independente da condição do teste. E aí lá no final, ele vai perguntar, a condição é verdadeira? Se você responder que sim, você não. A condição que der sim, significa 1, ele continua no laço. Ele só vai sair do laço quando a condição for falsa. Esse aqui talvez seja o menos utilizado. Isso aqui tem aplicações muito específicas aí que você tem que utilizar um do while.
mas normalmente a gente não utiliza, né? A gente utiliza ou while ou for. São os mais utilizados, mas são os três. Beleza? Bom, então agora vamos para as vacas frias lá. Escreva uma função que receba um número positivo e retorne o maior fator primo desse número. O que é o maior fator primo desse número? Estou perguntando. Seria o maior número primo que faz parte da... É divisível, no caso, que o número é divisível? É o maior fator primo. Porque, O maior número. O que é o número primo? É todo número primo que... Vocês lembram? É divisível por ele mesmo e por 1. E por 1. Tá? Então, qual é o maior fator primo de um número? É ele mesmo. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber, você não vai entrar com um número primo. O exercício não está pedindo para você entrar com um número primo. O exercício está pedindo para entrar com um número inteiro e positivo e para retornar o fator primo desse número, que é ele mesmo. Aí, ó, se for... Isso é um exemplo clássico, né? O único número par primo é o número 2. Então, o 2 ele é divisível por 1 e divisível por ele mesmo. O 3, ele não é um número primo. Ele é um número primo? O 3 é. O 4 é um número primo? Por quê? Porque o 4, ele é divisível por 4 e ele é divisível por 2 também. Então, o 3, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Se você dividir ele por 2, ele vai dar um número fracionário. O 5 é um número primo? Sim, pelo mesmo motivo. Se você dividir ele por 1, dá 0. Se você dividir por 2, não dá. 3 não dá, 4 não dá, 5. Aí vai dar 1, vai dar 0. O 6, o 7 é primo. O 8 não é primo. O 9 não é primo, porque ele é divisível por 3 também. Ele não pode ser dividido por outro número, a não ser por ele mesmo e por 1, né? O 10 não é. O 11 é primo. Então, a gente tem que primeiro verificar se aquele número que a gente está tratando é um número primo ou não é primo. Que o maior fator dele para aquele número é ele mesmo. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa brincadeira aí. Vamos primeiro descobrir se ele é um número primo. Vou apagar aqui. Então, eu quero saber se ele é primo, certo? Então, se eu perguntar aqui, ó, perguntar a Sami, Sami, você é primo de Fernando? Você vai me responder o quê? Você vai me responder que não. Sim ou não. Sou ou não sou. Então, eu estou fazendo uma pergunta a você e você está me respondendo sim ou não. Eu estou fazendo, aqui no programa, eu vou fazer um teste, que é uma pergunta, é uma crítica. Eu preciso fazer uma pergunta. Então, você, o número 6, você é primo? Aí ele vai me responder sim ou não. Então, esse sim ou não, para a gente aqui, é 0 ou 1. 0 não é primo e 1 ele é primo. Se retornar 0, ele retorna não é primo. E se ele retornar no 1, ele retorna é primo. Então eu vou colocar assim, ó, primo. E vou receber o número, é um inteiro positivo. Vou receber um num direto. Como eu vou implementar isso aqui, eu vou deixar sempre para depois. Não vou implementar agora não. Tá? E vou fazer um negócio aqui para a gente já começar e se acostumando.
tá? Eu vou colocar um char, que é um CH, que eu vou colocar nesse CH o S maiúsculo. E aí, eu vou fazer um enquanto CH igual S maiúsculo, eu vou fazer alguma coisa. Repare o seguinte, eu declarei uma variável chamada char, CH, que é o nome da variável, poderia ser resp, e ao invés de você usar CH aqui, botar resp, não tem problema, tá? Se eu quisesse, isso aqui é um caractere S. Se eu quiser string S, em C, a string S, ela é colocada entre aspas, dupla, né, ou apóstrofo. E aspas simples, que é o apóstrofo, é o char. Beleza? Aqui é string S, aqui é o caractere S. São duas coisas diferentes. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, print f digite um número. Opa, faltou aspas. Então, scanf percent D de decimal e comercial num. Beleza. Tá? Eu esqueci de declarar um num aqui. Declarei lá em cima. Eu vou botar aqui, ó, número. Para a gente não ficar muito igual agora, pelo menos. Número. E aí eu quero saber se o número é primo ou se o número não é primo. Tá? Então eu vou declarar uma variável aqui chamada primo. Tá vendo que ele não deu erro aqui? Por que não deu erro? Isso aqui é uma função que está no escopo fora do main. E aqui é uma variável local que está dentro do main. Mas eu não vou fazer ainda assim não. Vou botar verifica primo. Vou botar esse nome aqui. E aí, primo vai receber verifica primo de número. Tá? Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui, para caber um pouco mais na tela. E aí, vou perguntar. Como é que eu pergunto aqui? Ó? If primo igual a 1, print f este número é um primo. Ponto e vírgula, else printf este número não é primo. Se ele não retornou 1, só retorna 0. Beleza? E aqui no final, eu vou fazer, deixa eu botar um barra n aqui, 2 na verdade, para pular 2 linhas. E aqui no final, eu vou perguntar se eu desejo continuar. Se o usuário, né, deseja continuar. Para não ficar tendo que executar agora toda hora. Printf continua. E aí eu não vou tratar isso por enquanto, mas eu vou colocar um S ou N ali. E resp vai receber um getCH do sujeito. Ele não tem getCH. Se ele não tiver, depois eu uso outra variável. Tá? E ele fica ali. Deixa eu ver se ele tem um getC. Não tem. getCH também não tem. Tá? Deixa aqui, ele está retornando até o inteiro, mas está beleza. Tá? E aí ele vai perguntar se o usuário deseja continuar,
e continua sim ou não. Só vai dar 0 aqui porque eu não implementei ainda a verificação se é primo ou não é primo, né? Mas vamos ver se o nosso programa está rodando. Eu aconselho vocês, sempre que vocês fizerem um programa, ir testando ele passo a passo. Tá? A gente não implementou a lógica do que ele está pedindo naquele momento ainda não. A gente só implementou para ver se o número é primo ou não é primo. Tá? Mas eu não implementei a lógica dele não. Eu só estou testando essa parte aqui. Ó. Só isso aqui que eu estou testando, mais nada. Isso aqui eu ainda vou implementar essa lógica e depois que eu ver que isso aqui está funcionando, aí eu parto lá para cima. Eu faço uma coisa, um problema de cada vez. Tá? Às vezes a gente quer programar tudo ao mesmo tempo e acaba perdendo tempo. Então vamos lá. Então o que eu estou testando aqui? A pergunta está funcionando, a leitura da variável está funcionando, né? Então eu vou colocar lá 12. A gente sabe que 12 não é primo, mas ó, continua, sim ou não? Continua, sim. Ó, ele deu erro. Então esse getChar aqui, ó, ele não funcionou. Não funcionou aqui. Eu vou fazer um scanf, depois eu vou pesquisar isso aqui direitinho para ver qual que ele funciona aqui. Percent C. Oi, pode falar. Tem um fget, que você passa o nome da variável comparando o fluxo stdin e a quantidade de caracteres, né? O F normalmente é de file, né? Eu não lembro disso aí. Eu uso o comando string compare, compara o variável que tu... Mas é string, isso aqui não é string, isso aqui é um caractere. No caso da string. O caractere pode ser usado assim, ó. O char pode ser. Se isso aqui fosse uma string, então se eu declarasse isso aqui, ó, vai dar erro de sintaxe aqui, inclusive, né? Eu não poderia fazer essa comparação. Mas aqui dá erro de sintaxe, porque isso aqui é uma string e não é assim que a gente inicializa a string. A gente vai chegar lá na string. Então, número 12, continua. Ele está encerrando, ele não está lendo aqui. Ele encerrou. Vou fazer outra coisa aqui. Pelo menos para testar aqui. Pode ser sujeira no buffer, não, às vezes em quando dá esse problema. Pode ser sim. Ah, sim, professor. Dá um espaço no scanf do char lá embaixo, antes do percent. Porque fica sujeira no buffer quando você dá enter, daí ele lê como se fosse um caractere, isso, antes do percent. Aqui? Dá um espaço. Assim funciona. Ou você dá um flush também. O flush limpa buffers de teclado, né? Bom, vamos lá. Então, aí, funcionou. Primeiro com um funcionou. Depois a gente vê o que... Então, o while nosso está funcionando. Ficou esquisito, né? Vou botar 0. Mas agora com esse espaço o senhor consegue botar como caractere char, mesmo. né? Vou mudar aqui de novo. Tá? Beleza. Bom, essa parte aqui funcionou. Show. Vamos lá para cima agora. O que é um número primo? É um número que é divisível por 1 ou por ele mesmo.
e por 1, somente isso. Então, vou declarar uma variável aqui, você vê, é primo. Eu vou dizer que esse cara não é primo de cara, eu vou considerar ele como não é primo. Tá? E vou fazer um loop, por isso que eu falei do loop, vou fazer um for int. Vou começar de 1, porque não tem divisível por 0. Int i x recebe 1. X menor do que num, pode ser até menor ou igual a num, mas eu não vou, todo número divisível por ele dá certo, então vai ser até um número menor que ele. E x mais. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, ó. Se o número que eu estou fazendo, tem alguém com o microfone aberto aí, eu pediria para fechar. Desculpa, Você tá um barulho. Tá. Se o número dele divisível por x for igual a 0, quer dizer, como é que é um número divisível por 0? Como é que eu pego o resto 0? Eu uso a função mod, que é o percent. Tá? O mod vai me retornar o resto, x. Se isso daqui for igual a 0, significa que esse número é primo vou começar aqui por 1 e vou colocar aquele é primo igual a 0. Então, se houver alguma divisão aqui que dê um resto 0, o é primo recebe 0, porque o é primo vai receber falso, que é o 0. Beleza? Ficou claro? Meu povo? Ficou assim. Tá. Então tá beleza. Ainda tem um erro de lógica aqui, né? Porque o que vai acontecer? Quando for 1, dependente do seu valor aqui, ó, 7 dividido por 1 é 0. Então ele não é primo. Eu tenho que tratar isso aqui ainda. Tá? Então ainda tem uma besteira aqui ainda que a gente tem que fazer. Então, vou colocar o 7. A gente sabe que 7 é primo. Mas ele está dizendo que 7 é primo. Parei. Botei não. É primo e não é primo. Return, faltou. É primo. Estava retornando 1. Return 1. Tá? Então 7. Aqui, ó. 7 não é primo. Por que 7 não é primo se ele não é divisível? Porque é divisível por 1. Tá? Por 1 ele sempre vai dar 0. Então a gente poderia de repente fazer o seguinte. Tá? Então vamos começar com 2. Eu não gosto muito de fazer isso não, só estou fazendo para a gente poder... Então beleza, 7. Então 7 é um número primo. Continua? Sim. 10. 10 não é um número primo. Continua? Sim. 11. 11 é um número primo. Continua? Sim. 17. 17 é um número primo. Continua? Sim. 23. 23 é um número primo. Continua? Sim. 2. 2, ele é um número primo. Então, funcionou. Ah, mas 2, por que se 2 dividido por 2, por que não deu 0?
Porque ó, x recebe 2. 2 é menor do que 2? Não. Ele é igual. Então, eu como considerei que ele era primo de primeira, ele retornou 1. Ele nem executou esse teste aqui. Ele não entrou nesse laço. Ele fez o teste, ele fez a inicialização. Opa! Ele fez a inicialização e testou. Então, x recebe 2. O número que eu passei é 2. 2 é menor que 2? Não, 2 é igual. Então, o teste é falso. Ele retornou o conteúdo dessa variável. Qual é o conteúdo dessa variável? É primo, é igual a 1. Por isso que ele deu primo igual a 1. Não. Agora, o número 1, ele em tese ele é um número primo também. Ele é primo. É o mesmo caso do 2. Por quê? 1 não é menor do que 2. Então, eu inicializei com 1, ele retorna 1, então ele pega. Então, não funciona para o 1, funciona para o 2 e está funcionando para os demais. Ó. Do 1, 2 a gente já testou, 3 é primo, 4 não é primo, 5 não é primo, 5 é primo, perdão, 6 não é primo, 7 primo, 8 não é primo, 9 não é primo, 10 a gente já viu também, 11 também já vimos, 12 não é primo, 13 é primo, 14 não, 15 não, 16 não, 17 é primo e por aí vai, né? Funcionou até aqui, ele funciona para os demais. Beleza? E aí, o maior fator de divisão dele é ele mesmo. O fator primo desse número é ele mesmo. Oi, pode falar. É porque quando eu olhei esse problema, eu tinha interpretado ele diferente. Eu achei que era para pegar o maior fator do número. No caso, por exemplo, um número como, sei lá, 630. Ele não é primo. Mas o maior fator primo dele, por exemplo, seria o 7. Você faz a fatoração do número dividindo por 2, pois pelo menor divisor possível. Peraí, eu não entendi o início que você falou. É porque eu tinha entendido esse problema. Por exemplo, se vier um número que não é primo, por exemplo, 630, ele não é primo. Mas aí eu teria que achar o maior fator primo, seria o número fatorar primeiro o número, né? Fazer a fatoração dele e pegar o número primo que é maior dentre os fatores dele. Eu entendi isso. Eu não entendi o que você falou direito, não. Por exemplo, se eu pegar o número de 630, eu for fazer a fatoração dele, eu vou dividir por 2, vai dar 315. Divido por 3, dá 105. Eu divido por 3 novamente, dá 35. Aí eu divido por 5, dá 7. E 7, divido por 7, que vai resultar em 1. Se eu pegar esses valores que eu usei para dividir ele, o maior fator dentre eles é 7. Eu entendi que o programa era para fazer isso. No caso, a minha lógica foi essa também, que era para pegar o maior número primo que divide esse número exatamente, esse inteiro exatamente. Aí o maior problema para poder fazer isso aí é porque, por conta tem que trabalhar com array, coisa assim, e aí fica realmente muito complicado. Entendi. Eu não entendi dessa forma, não, mas eu entendi o que você falou. Eu entendi o seu entendimento, né? Mas aí precisaria trabalhar com array. Então, a gente vai deixar esse exercício para depois que a gente falar de array. Na próxima aula eu vou começar array, na quarta-feira que vem. E aí depois a gente volta ele usando um array. Tá? Agora eu entendi o seu questionamento. Tá? Então vamos deixar esse exercício em stand-by. Depois que eu falar de array, a gente volta nele. Beleza?
Sem problemas. Tá? Tem mais algum que vocês queiram que faça? Por mim, poderia começar por referência logo. Podemos falar de referência, passar de parâmetro por referência? Porque por valor, eu acho que já está meio... Eu vou até copiar isso aqui, eu vou jogar para um arquivo, vou deixar como exemplo para vocês. Eu vou salvar ele como exercício 12, mais um exercício 12. Assim, faltando uma parte, tá? É 12, mas ainda não está o 12. Bom, vamos lá então para o array, para passagem de parâmetro por referência. Deixa eu abrir aqui, ó. O que acontece na passagem de parâmetro por valor? Vou fazer um desenho aqui de memória. Aquele desenho que a gente já está meio habituado a trabalhar com ele. Tá? Então aqui, nossas células de memória, a gente tem uma variável qualquer aqui, que pode ser uma variável x. A x que vale 10, por exemplo. Variável a que vale 33. Variável num que vale 14. E aí, eu quando começo executando uma subrotina, como a gente fez aqui, ó, a gente leu um valor de número e passou ele lá para dentro. Então, número é 14. A gente digitou 14. E esse 14 ficou armazenado em algum endereço de memória. Quando ele entrou nessa subrotina, ele tem duas variáveis. Essa variável aqui é a variável parâmetro, é uma variável local, e essa variável é uma variável local, mas não é parâmetro. Basicamente, a diferença das duas é que essa aqui eu consigo criar e inicializar com o valor que eu estou mandando para ela. Aqui, para inicializar, eu tenho que ou usar uma atribuição ou usar uma leitura. Não tem outro jeito de inicializar essa variável. Então, o num foi criado na memória e esse valor aqui, 14, ele é copiado. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Na prática, é exatamente isso que eu faço. Só que isso aqui não é uma alteração. Isso aqui é um 14 mesmo. Se eu alterar esse valor aqui para 15, só altera aqui. Aqui não mexe. Então, eu criei uma cópia daquele valor e estou utilizando num outro endereço de memória. Isso é uma passagem de parâmetro por valor. Tá? A gente cria a variável, essa variável vai receber um valor de acordo com o valor que ela foi definido aqui no tipo do tipo dela, no domínio dela. Então é um inteiro, ela vai receber um valor inteiro e eu tenho que enviar um valor inteiro. Ponto. Isso aqui é uma passagem de parâmetro por valor. Por valor. Isso a gente já tinha até comentado em umas aulas passadas aí. O que acontece na memória agora, quando a passagem de parâmetro não é por valor, e sim por referência. Tá? Então, criei número na memória, igualzinho. Criei número na memória. Estou executando o meu programa, chamei uma subrotina, que agora eu estou fazendo uma passagem por referência. A passagem por referência não é uma passagem de cópia de valor. Na verdade, o endereço de memória que eu vou utilizar para armazenar o valor que está sendo referenciado pela variável num é o mesmo endereço de memória
que vai estar sendo referenciado pela variável número. Então, é como se eu pegasse um endereço de número, como se eu pegasse, não, é exatamente isso que é feito. Eu pegasse um endereço de número e colocasse aqui, ó. Tá? Então, esse cara aqui, ó, eu não posso digitar nele, porque isso aqui é um ponteiro. Ponteiro para quem? Para essa área aqui, ó. Então, quando eu altero o valor de num, eu estou alterando essa área de memória. Então, se eu passar esse endereço para 15, o num também está apontando para 15. Não está apontando mais para esse valor aqui, ó. Não é exatamente assim que eu escrevo, eu tenho que botar um operador para dizer que é um ponteiro, que é o operador asterisco. Então, nesse endereço dessa variável, na verdade, o que está armazenado nessa variável é o endereço dessa. Não é o conteúdo dela, é o endereço daqui. E toda vez que eu fizer, por exemplo, num recebe 20. Num recebe 20, esse 20 vai estar armazenado aqui, ó. E asterisco num vai estar apontando para ele. Aí não, é num recebe 35. Num recebe 35. E aí eu utilizo o mesmo endereço de memória para a variável número e a variável ponteiro de número aqui. Isso aqui é um ponteiro de memória. Mas ele está apontando para qual endereço? Para o endereço dessa variável. O endereço que essa variável está armazenando seus valores, que é esse endereço aqui. Vamos fazer um exemplo, para ver se fica um pouco melhor. Vou botar aqui, ó, referência. Passagem por referência. C. Então, vou criar uma subrotina aqui. E um detalhe, essa subrotina não vai retornar nada. Retorna nada. Eu vou chamar essa função de dobro. É só isso que eu vou chamar, dobro. Então vai receber um inteiro, que vai ser um, e essa função vai me retornar, vou fazer um negócio bem simples aqui mesmo. Return num vezes 2, que é o dobro. Só isso. Beleza? Só isso. Vou criar uma variável aqui, n, só para manter o padrão que eu estou fazendo, num vezes 2, e vou retornar n. Só para manter o padrão aqui, só isso. Beleza? Digite um valor. Scanf, %d, e comercial, num valor. Int valor. Valor. Resultado. Result. Result recebe dobro de valor. Printf
o dobro é percent de result. Fiz nada demais aqui do que a gente já está fazendo. Só isso. Fiz praticamente aqui eu vou ter que botar um int, pelo menos por enquanto, para poder. Ainda estou fazendo uma passagem parâmetro por valor. Então, tá lá, digite o valor. Eu botei um barra n aqui, 12. O dobro de 12, botei o barra n no lugar errado. Na verdade, eu não botei que já estava. É 24. Beleza. Digite um valor. 8, 16. Show. Passagem parâmetro por valor. Mais nada que isso. Vou criar o seguinte. Eu vou fazer, após isso aqui, eu vou colocar duas coisas. Uma outra mensagem aqui. O dobro de percent de é, então o dobro do valor é fulano. Vou voltar aqui de novo. Então, 8, o dobro de 8 é 16. Tá? Passagem parâmetro por valor. Alterei o valor lá dentro e voltei para cá. O valor da variável valor continuou exatamente o mesmo. Isso é a passagem parâmetro por valor. Eu copiei o valor de valor para aqui, o conteúdo de valor para num, manipulei o valor de num aqui e retornei o valor dele para a variável result e mostrei aqui. Beleza. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que uma passagem parâmetro por referência. Então eu vou fazer void, eu vou chamar isso aqui de dobro 1, para poder chamar a diferença. Dobro 1, e eu vou chamar isso aqui de dobro 2, bem criativo, né? Então, agora eu vou usar o mesmo num, só que eu vou usar com passagem parâmetro por referência. Se eu estou falando de referência, eu estou falando de endereço de memória. Se eu estou falando de endereço de memória, a única variável que pode receber endereço de memória é uma variável do tipo ponteiro. Eu tenho que colocar o tipo de dado que aquele endereço de memória vai apontar. Significa que eu tenho que botar o tipo de dado aqui int. Então, o ponteiro num vai apontar para uma área de memória que utiliza o domínio de um inteiro. Eu sou obrigado a fazer isso. Então, eu posso mandar um float para cá? Posso. Vai dar alguma caca aí. Não vai dar certo, não. Bom, beleza. Tá? E outra coisa, eu vou novamente fazer o seguinte. Só que agora, eu falei que eu não gosto de fazer isso, e vou fazer para exemplificar. Eu não gosto de alterar esse cara aqui. Não gosto. Mas eu vou fazer aqui por conta do exemplo. Então eu vou fazer, isso aqui é uma variável local, eu posso dizer que ela recebe ela mesma vezes 2. Isso aqui não está errado, tem nada errado aqui. Eu disse que eu não gosto de fazer. E vai continuar a mesma coisa. 8, o dobro de 8, 16. 3, o dobro de 3 é 6. Tranquilo. Então eu peguei esse valor aqui, essa variável, estou alterando o valor dela na memória. Então, nesse exemplo aqui, eu botei valor, né? Valor 3. O num recebeu 3. 3 vezes 2, 6. E aí, retornei esse 6. Mas o valor de num, o valor da variável valor, continuou 3. Tanto que eu mostrei aqui, 3 da variável valor. Esse valor aqui não foi alterado. Vou fazer aqui agora passando por referência. Tá? Então, se eu estou passando por referência, eu tenho que dizer
essa variável aqui, ó, ela não armazena valores. Ela armazena um endereço de memória. Ela armazena um endereço de memória. Não armazena valor. O que isso significa? Que ela vai apontar para esse cara aqui, ó. Eu não consigo desenhar aqui. Mas ela vai apontar para aqui, ó. Para essa célula aqui. É esse endereço que eu vou mandar para cá. Então, nesse endereço que eu estou mandando, como é que eu digo que eu estou utilizando aquele endereço? Asterisco num vai receber asterisco num vezes 2. Não retorno nada, porque eu não estou retornando nada da função aqui não. Tá? Estou retornando nada. Só estou dizendo que o endereço apontado por num vai pegar o valor do endereço apontado por num, vai multiplicar por 2 e vai pegar este resultado e vai armazenar no endereço apontado por num. E aí eu vou fazer de novo um outro printf aqui agora. Vou fazer um novo printf. E aí, só para simplificar a nossa vida, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar o result daqui. Vou chamar dobro1 aqui, ó. Chamar dobro1 aqui, ó. Só para a gente ficar bem claro. Então dobro1 está retornando, beleza. E agora, eu vou fazer o seguinte. Embaixo, vou colocar mais um barra N aqui. Isso não, isso vai ficar legal. Vou colocar mais um barra N, ó. E vou chamar, não vou chamar dobro1, eu vou chamar dobro2. Só que deu um erro aqui. Por que deu um erro? Porque dobro1, eu estou mandando, está me pedindo um valor inteiro. Então eu estou mandando o valor inteiro. Dobro2 não está me pedindo um valor inteiro. Dobro2 está me pedindo um endereço de memória que está armazenando um valor inteiro. Como é que eu mando o endereço de memória? Porque isso aqui é um ponteiro. Eu só posso mandar para um ponteiro um endereço de memória. Como é que eu mando o endereço de memória? E-comercial. A gente já até fez isso aqui na leitura. Então, dobro2, eu estou mandando um endereço de memória, né, para um ponteiro aqui. Beleza? Mas aqui tem um erro aqui ainda. Isso aqui não pode ficar aqui porque ele não retorna, né? Então eu vou chamar dobro2. E aí, olha só. Ele não está retornando na variável valor. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Ele está retornando a variável valor. Então, o conteúdo de valor vai ser alterado. Quer ver? Ó. Qual é o valor de 3? O dobro de 3, 6. Mas embaixo, ele botou valor com 6 e valor com 6. Por que ele botou valor com 6 e valor com 6? Porque quando ele altera de 3, isso aqui, ele está usando este endereço de memória. Então, esse endereço de memória é coluna H, linha 10. Então, isso aqui é coluna H, linha 10. É essa célula aqui, ó. Estou usando essa célula aqui. Isso aqui eu não trabalho em cima dessa célula, porque eu estou usando o ponteiro. Esse ponteiro, ele armazena esse conteúdo aqui. Então, esse cara aqui, deixa eu botar um pouquinho mais forte, se der para colocar.
Tá? Então, esse endereço aqui, ele é o coelho. Então, eu peguei este valor, que é o endereço apontado por num, multipliquei ele por 2 e armazenei nele próprio. Por isso que, nesse caso, quando a gente faz uma passagem por valor, a variável original, que é a variável valor, não muda. Quando a gente faz o conteúdo da variável original, o valor continua, a variável valor continua sendo 3. Quando a gente faz por referência, o conteúdo dela é alterado, porque eu estou trabalhando lá aqui dentro no mesmo endereço de memória que essa variável aqui está utilizando. E aí, consequentemente, o conteúdo da variável, quando eu saio dessa função aqui, ó, ele é mantido por essa variável. Essa aqui, ela se perde na memória. Então, isso aqui já foi. Mas o conteúdo dela está aqui, ó, porque não continua existindo. Pessoal, deu para entender? Pelo menos deu para ter uma ideia? Vocês já tinham visto isso? Queria que alguém falasse. Tranquilo, professor. Ficou claro como é que funciona? Alguém não entendeu? É só falar que a gente tenta desenhar. Aí não vai dar para desenhar agora, mas eu trago o desenho de novo na próxima aula, dando uma explicação mais detalhada de funcionamento da memória, né? O que a gente tem que perceber na questão de passagem por valor e por referência, basicamente, é aonde que o dado é manipulado. Se a gente conseguir enxergar isso, está tranquilo. Então, quando eu crio a variável na memória ela é sempre criada quando a subrotina começa a ser executada. Então, quando eu começo a executar o dobro 1, que o num vai para a memória. Vai ser criado na memória. Então, o num é criado na memória. Pode ser qualquer endereço, tá? Não precisa ser um endereço fixo, não, porque eu também não sei qual é o endereço, não. E como é que ela é inicializada? É inicializada com esse valor aqui, ó. Então, o 3 vem para cá. Ele é copiado para cá. Ela é criada na memória e inicializada com o valor do conteúdo da chamadora dela. A chamadora dela é essa aqui. Quem é o chamador dela? É esse aqui, ó. Então, eu estou passando o valor do conteúdo, eu estou passando o conteúdo dessa variável. Por isso que ela vai com 3. No caso da passagem parâmetro por referência, eu não mando o conteúdo. Eu não mando o 6. Não é o 6 que eu mando. Eu mando o endereço dessa célula de memória. Então, é esse endereço que vem para cá. Então, está aqui, ó, num. Aí ele não é mais num, que não é um ponteiro. Se eu estou falando de endereço, eu estou falando de ponteiro. E esse endereço vem para cá. Então, esse endereço é o H10. Esse endereço aqui é o endereço da variável número. E tudo que eu fizer nesse asterisco num, na verdade eu estou fazendo nesse endereço. Se eu fizer asterisco num aqui, receber 0, isso daqui, ó, eu não posso fazer. Na verdade, eu até posso fazer, mas numa outra situação. Não é essa que eu estou falando. Porque o endereço de memória, na verdade, ele é um número inteiro e hexadecimal. Então, eu estou falando de números inteiros também. Mas eu não vou entrar nesse contexto agora com vocês, não. Tá? Eu posso fazer isso aqui. O que eu estou fazendo? Estou dizendo que o endereço apontado por num vai receber 0. Estou dizendo que o endereço apontado por num vai receber 0. Qual é o endereço apontado por num? O endereço H10. Então, é o endereço H, linha 10. Esse endereço recebe 0. Quando eu finalizo aquela subrotina, isso aqui é morto na memória. Isso aqui é para dizer, porque é uma variável local a subrotina, então ele sai da memória. Isso aqui é lixo. Qual o valor de número? 0. Então, o reflexo da alteração fica no mesmo endereço de número. O reflexo aqui da alteração
ele fica num outro endereço do número. Então, por isso que não altera. Por isso que não altera. Diferença de sintaxe. A diferença de sintaxe é que se eu estou mandando, se eu estou recebendo um endereço, se isso aqui é um ponteiro, eu obrigatoriamente eu tenho que mandar um endereço e-comercial. Sintaxicamente é só isso. Tá? Coloquei um ponteiro lá em cima, coloco um endereço aqui embaixo. Ah, mas aqui você não colocou o endereço. Não, eu estou dizendo que aqui, eu estou dizendo que o endereço apontado por num vai receber o valor dele vezes 2. E aonde que eu vou botar esse resultado? Eu vou colocar esse resultado no endereço apontado por num. O endereço apontado por num é esse aqui. Então, ele armazena aqui. Quando ele encerra isso aqui, esse cara aqui vai sumir da memória. Mas o valor dessa variável aqui ó, foi alterado. Foi alterado. Houve um reflexo aqui, 6. Era o dobro, né? 6. Houve um reflexo. Pessoal, até aí, beleza? De entendimento? Alguém não entendeu? Vou dar uma olhada no chat. O chat hoje está em branco, só tem uma boa noite aqui. Deu para entender? Para mim, pelo menos, eu consegui entender. Tá? Para mim tá tranquilo também, professor. Então, show. Então, vamos parar por aqui. Esse entendimento, ele é primordial, inclusive para trabalhar com vetor. Vetores em C, na verdade, é um ponteiro para uma área de memória que armazena vários valores. Então, mas a gente manipula ele de uma forma diferente do que a gente está falando aqui, mas a gente está falando de área de memória também que é apontada para uma variável. A gente vai chegar lá. Bom, eu vou dar uma olhada lá, novamente, naqueles exercícios, né, aquele probleminha lá que deu. Não sei exatamente por que aconteceu aquilo, mas eu vou jogar ele como arquivo texto. Hoje até coloquei uns arquivos texto lá também. Não na disciplina de vocês, numa outra disciplina. E aí eu vou dar uma olhada lá. Show, gente? Deixa eu parar aqui. Pode falar aí quem... Deixa eu ver aqui quem abriu a mão. Acho que foi Samir, levantou a mão. Eu queria recomendar um site. Tem 2 sites aqui que tá me ajudando bastante para estudar. É o programes.com. O site está bem estruturado, ele está bem dividido as matérias, né, para a linguagem de C. Programa C. Programes IZ. Coloca programes.com. Aí ele é bem estruturado. Bota no chat aí, pô. Calma aí. Vou... Isso aqui eu abri aqui. Deixa eu colocar no chat. Boa. Eu acho que é isso aqui, né, Samir? O Programes. Isso mesmo. Ele é bom. Legal. Tem inclusive C++ também, que é um pouco parecido. Aí tem um outro que eu também acho legal, é o cplus.com. É plus mesmo ou é mais? Isso, plus. É do plus. Show. Ele também está bem dividido na parte de tutoriais. Ele cai em tutoriais. A única diferença que vai ter que atentar aí no caso é nas entradas, né? Porque em C++ é diferente as entradas, como ele trata as entradas do que em C. Mas o resto é tudo igual. A parte de estrutura, de programas, é só a pessoa ter mais cuidado na hora que for ver a parte de entradas mesmo. É diferente, eles usam cout em vez de printf, C em vez de scanf. E ele explica bastante essa parte de ponteiros, que eu achei bem legal. No caso aí é só usar eu, como por exemplo, não sei inglês, eu uso o Google Tradutor mesmo. Só converter para português. Tem algumas coisas que não ficam legais, não, mas a maioria fica de boa. Algumas coisas ficam um pouco bagunçadas, mas dá para entender. Dá para entender, sim. Não, se vocês quiserem adotar isso aí, por mim tá tranquilo. A gente pode pegar ele como referência. De repente até facilita mesmo.
Eu vou dar uma olhada, eu não conhecia nenhum dos dois. Eu vou dar uma olhada também, parece ser bacana. Eu achei um que eu achei legal pra caramba, uma plataforma bacana. Mas aí envolve um negócio de dança, e aí eu achei meio que não ia ficar legal assim. Até porque nem eu sei dançar. Mas mas eu vou dar uma olhada neles, e aí a gente pode pegar ele como referência, e aí a gente vai usando ele como referência. Tem umas plataformas legais para treinar também, né? Tem um que é bem conhecido aqui no Brasil, que é o Uri. Na verdade, ele mudou para Big Code, né? Aí tem os exercícios. É legal que dá para fazer em cena, dá para testar lá, tem as pessoas que resolveram, aí dá para você pegar o exemplo, né? Não, beleza. Pessoal, tranquilo? Querem mais alguma coisa? Podemos fechar a aula? Eu vou interromper a gravação aqui.